E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito, com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Quarta-feira, 25 de junho. Era uma manhã silenciosa, com o céu encoberto por nuvens que prometiam uma chuva leve, quando Wanderson abriu os olhos na casa de Jaques. O corpo ainda fraco pela recuperação, mas a mente agitada, cheia de pensamentos que recusava organizar. Jaques observava de longe, preocupado, mas respeitando aquele silêncio carregado. Você precisa descansar, Wanderson. Tudo vai melhorar, disse ele, tentando trazer um pouco de conforto. Wanderson respondeu com um leve aceno, a expressão fechada. Ele não podia se permitir fraquejar, não agora. Sabia que muitos olhos estavam sobre ele, e que o que acontecesse a seguir poderia mudar tudo. Durante o café da manhã, Jaques tentou puxar assunto, mas as respostas de Wanderson foram curtas, frias, como se cada palavra fosse um escudo. A casa, que deveria ser um refúgio, parecia um campo minado, cheio de tensões e segredos. Jaques sentia o peso do que não era dito, a ausência de confiança que criava um abismo entre os dois. Mesmo assim, ele não desistia. Queria ser a âncora para Wanderson, a luz que poderia iluminar o caminho. Enquanto isso, nas ruas agitadas da cidade, Filipa caminhava com passos lentos, a mente tomada por uma mistura de ansiedade e esperança. O beijo que trocara com Abel na noite anterior ainda queimava em sua memória. Ela nunca imaginara que poderia se sentir assim novamente, vulnerável, mas ao mesmo tempo viva. No café onde se encontraram para conversar, Abel segurou sua mão com firmeza e olhou nos seus olhos. Filipa, eu sei que o mundo não foi gentil com a gente, mas quero estar aqui, de verdade, disse ele. Filipa sentiu as barreiras ao redor do coração começarem a cair, e um sorriso tímido apareceu. Eles passaram horas conversando, rindo e planejando pequenos passos para o futuro, como se quisessem construir um porto seguro em meio ao caos. Mais tarde, em um apartamento modesto, Davi e Léo estavam sentados juntos no sofá. Davi abriu o caderno de poesias de Samuel, um jovem cuja sensibilidade surpreendia a todos que o conheciam apenas pela aparência. Ele leu um poema que falava sobre medo, coragem e sonhos adiados. Léo ouviu atentamente, o coração apertado pelas palavras que pareciam falar diretamente a ela. Quando Davi revelou que também sentia algo especial por ela, Léo hesitou, lembrando das mágoas do passado. Mas o olhar sincero de Davi a convenceu a dar uma chance. Eles se abraçaram, encontrando no toque do outro um consolo e uma promessa de que juntos poderiam enfrentar o que viesse. Nesse meio tempo, Ayla conheceu Maitê, uma mulher cheia de energia e determinação. Maitê não perdeu tempo em incentivar Ayla a não esperar pela aprovação de Gisele para seguir seu sonho de ser mãe. Você tem o direito de ser feliz e de criar a vida que deseja, sem esperar pela permissão de ninguém, afirmou Maitê, com a voz firme e os olhos brilhando. Ayla sentiu uma nova força brotar dentro de si. Decidiu que, custasse o que custasse, iria lutar para engravidar e ser mãe, mesmo que o caminho fosse cheio de pedras. Durante a tarde, Léo decidiu abrir seu coração para Davi e contou a história de Sofia, seus medos, perdas e sonhos guardados. Davi escutava com atenção e emoção, sentindo quanto Léo era forte, mesmo carregando cicatrizes profundas. Com carinho, fez um convite que representava muito mais do que um teto compartilhado. Propôs que Léo fosse morar com ele, para que juntos construíssem uma nova vida, um novo começo. Léo, tocada pela sinceridade, aceitou, vendo naquela proposta uma luz no fim do túnel. Logo depois, Ayla teve um encontro com Caco, um homem simples e gentil, que poderia ser o doador para o bebê que ela tanto desejava. Com o coração cheio de esperança, ela decidiu tentar uma inseminação caseira, um passo cheio de ansiedade, mas também de coragem. Ela sabia que não seria fácil, que o caminho poderia ser cheio de incertezas, mas estava determinada a não desistir do seu sonho. Enquanto isso, na mansão, a atmosfera era cada vez mais carregada. Yara começava a se insinuar para Manuel, usando um charme sutil que deixava Jussara inquieta e insegura. Os olhares entre as três eram carregados de tensão, ciúmes e suspeitas. Jussara, apesar do esforço para manter a calma, não conseguia esconder a dor que sentia ao ver o homem que amava ser alvo da atenção de outra mulher. A desconfiança crescia, e a paz da casa ameaçava ruir a qualquer momento. Além disso, Yara observava com olhos desconfiados o relacionamento entre Davi e Léo. Cada gesto,
Cada palavra trocada entre eles era motivo para suas suspeitas e questionamentos. Ela não acreditava na sinceridade daquele namoro e estava pronta para agir se fosse preciso. Essa atitude criava um clima de tensão que se espalhava, contaminando o ambiente e colocando todos em alerta. Para fechar o dia, Léo encontrou o caderno de poesias de Samuel. Ao folhear as páginas, sentiu um misto de emoções, surpresa, curiosidade e uma pontada de tristeza. As poesias revelavam um lado profundo e sensível do jovem, que poucas pessoas conheciam. Aquela descoberta mexeu com Léo, fazendo-o repensar não só seus sentimentos, mas também a história que todos compartilhavam. Era como se, por meio daquelas palavras, Samuel estivesse falando diretamente com ela, trazendo uma nova perspectiva para tudo. O dia chegou ao fim com um sentimento de mudança no ar. Cada personagem enfrentava seus dilemas, suas esperanças e seus medos, preparando-se para os desafios que viriam. Wanderson e Jaques permaneciam numa convivência marcada pela desconfiança e pelo silêncio. Filipa e Abel começavam a construir um laço que prometia trazer luz para suas vidas. Davi e Léo se descobriam um no outro, abrindo espaço para um novo amor. Ayla lutava com coragem pelo sonho da maternidade. E na mansão, as tensões ameaçavam explodir, anunciando conflitos que poderiam abalar as estruturas da família. O amor, os segredos e as esperanças pulsavam forte, tecendo uma rede complexa de emoções e histórias que ainda tinham muito a revelar. A tarde se desenrolava lentamente, com o sol tentando romper as nuvens densas que cobriam a cidade. Wanderson, ainda inquieto, caminhava pela sala da casa de Jaques, tentando organizar seus pensamentos confusos. Jaques, sempre atento, percebeu a inquietação do amigo e sugeriu um café para amenizar a tensão. Enquanto preparavam as xícaras fumegantes, Wanderson deixou escapar fragmentos de seu passado recente, sem se aprofundar demais. Era como se cada palavra fosse um desafio, e ele não estivesse disposto a enfrentar os fantasmas que vinham junto. Jaques, paciente, sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada de confiança e superação. No bairro, Filipa e Abel continuavam a se aproximar. Depois daquele café, decidiram dar uma caminhada pelo parque próximo, onde as folhas amarelas caíam como um tapete macio sob seus pés. Abel falou sobre sua infância, seus medos e sonhos, revelando um lado que poucas pessoas conheciam. Filipa ouviu atentamente, sentindo a conexão crescer a cada palavra. Ela compartilhou seus desejos de um futuro diferente, longe das dores que a marcavam. O silêncio confortável entre eles dizia mais do que 1000 palavras, e quando suas mãos se encontraram novamente, ambos souberam que estavam construindo algo especial. Em seu apartamento, Davi e Léo continuaram a explorar o novo sentimento que os unia. Davi mostrou a Léo outras poesias de Samuel, cada uma carregada de emoções intensas e sinceras. Léo sentia que aquelas palavras eram um convite para abrir seu coração, para enfrentar seus medos e aceitar o amor que surgia. Eles conversaram sobre o futuro, sobre os desafios que poderiam enfrentar juntos, mas também sobre a força que encontrariam um no outro para superar qualquer obstáculo. O abraço apertado no final daquela tarde simbolizava não só o afeto, mas a promessa de um caminho compartilhado. Ayla, inspirada por Maitê, começou a pesquisar mais sobre inseminação caseira e as possibilidades que tinha à disposição. Com a ajuda de Caco, preparou tudo para tentar mais uma vez. A ansiedade misturava-se com a esperança, e cada passo dado era um ato de coragem. Ela sabia que não poderia contar com o apoio de Gisele, mas isso não a detinha. Ayla sentia que estava no controle de sua vida, disposta a lutar até o fim para realizar seu sonho. Na mansão, a tensão aumentava. Yara continuava a usar seu charme para atrair Manuel, que, apesar de tentar resistir, sentia-se confundido. Jussara, por sua vez, não conseguia esconder o desconforto e a insegurança que cresciam dentro dela. As conversas entre os três eram carregadas de indiretas e olhares desconfiados, criando um clima que parecia prestes a explodir. Yara observava tudo com um sorriso sutil, sabendo que aquela disputa estava apenas começando. Além disso, Yara não cessava de vigiar o relacionamento entre Davi e Léo, sempre pronta para questionar e desestabilizar. Sua desconfiança aumentava o clima de tensão, que afetava a todos ao redor. Davi e Léo tentavam manter a serenidade, mas sabiam que precisavam estar atentos para proteger o que construíam. Naquela noite, Léo voltou a folhear o caderno de poesias de Samuel. Cada verso parecia revelar uma nova camada do jovem poeta, trazendo luz a sentimentos que antes estavam escondidos. Léo sentiu uma mistura de tristeza e esperança, percebendo que o passado de Samuel, assim como o dela, era feito de lutas e sonhos não realizados.
Aquela conexão profunda fortaleceu ainda mais o laço entre ela e Davi, que também começava a entender a complexidade das pessoas ao seu redor. O dia terminou com a sensação de que nada mais seria como antes. Os personagens estavam em momentos decisivos de suas vidas, enfrentando medos, tomando decisões e descobrindo o poder do amor e da esperança. Wanderson e Jaques davam os primeiros passos rumo à confiança. Filipa e Abel construíam uma base sólida de afeto. Davi e Léo abraçavam a possibilidade de um futuro juntos. Ayla lutava com coragem pelo seu sonho, e na mansão, as tensões aumentavam, prometendo conflitos intensos. As histórias entrelaçadas seguiam seu curso, carregadas de emoções que prometiam envolver e surpreender a todos. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.